O bem viver ele pode acontecer dentro de uma casa. Você quer ter uma sala maior, porque precisa. Mas para isso tem que ter um fênix. Se a tua casa não está limpa, se a minha casa não está limpa, o ambiente está desorganizado. Para acontecer um fênix ali vai ser mais difícil. Mas se eu for num ambiente coletivo, num hotel, numa família, ou mesmo vendo filmes, eu vou verificar que uma casa limpa é mais agradável. Possibilita a gente ter mais paz. Possibilita a gente desejar melhorar esse ambiente com mobília, o tamanho da casa. Então, primeiro acontece uma crítica. A minha casa está desorganizada. Vem o fênix e diz o que eu tenho que fazer para essa casa ficar organizada. O que tem que fazer? Arrumar, limpar. Isso, no primeiro momento, é só esforço físico, determinação, vontade. Passado esse estágio, você vai começar a pensar em como viabilizar recurso econômico para poder mobiliar melhor. Então você vai atrás de recursos, faz economia, poupança, enfim, usa a criatividade e viabiliza o teu sonho de ter uma casa bonita, bem apresentável e maior. É um exemplo bem simples que todos nós temos em nossas vidas. A minha casa pode ser um bem viver, ou a minha casa pode ser um problema para o bem viver. No trabalho a mesma coisa. Pode ser um bem viver, porque eu tenho colegas interessantes, há uma solidariedade entre nós, o ambiente é confortável, tem limpeza, tem disciplina, tem respeito. Então já estamos praticando um bem viver. Mas pode acontecer que esse ambiente é bem diferente do que eu falei. Então eu preciso realizar um fênix na minha vida. O que é? Deixar esse ambiente. Porque esse não vai me realizar bem viver. Esse vai me trazer problemas de ordem emocional, que vai gerar problema físico e que vai ir contra o bem viver. Então eu preciso ter uma atitude, fazer a leitura e tomar providências. Essas providências que é difícil. Todos nós estamos sempre lutando com isso. É como se fosse uma conversão. Toda hora a gente precisa realizar bem viver. Toda hora precisa fazer fênix em nossas vidas. Mas nem sempre nós temos vontade, nem sempre nós atribuímos valor para essa situação. Nem sempre a gente deseja melhorar. Às vezes até estamos com problemas que levam a pensar diferente disso. Novamente, se você está num ambiente de comunidade, você pode congregar, pode testemunhar, pode escutar o conselho de alguém, pode pedir o conselho para alguém. Você pode ficar mais transparente, menos individualista. Então quem é individualista, egocentrista, não combina com fênix, não vai ter bem viver. Então, o inteligente já sabe disso. Para ter bem viver, eu tenho que tomar providências. E para tomar providências, eu tenho que fazer um estudo disso, um planejamento, porque as coisas não acontecem numa atitude momentânea. Falando em momentâneo, temos o ser humano hoje contemporâneo. O que é uma pessoa contemporânea? É desse tempo. E exige de nós mudanças e fênix o tempo todo. Um pai hoje tem que ser fênix para poder entender, compreender e andar junto com os filhos. Se o pai não tem a sensibilidade da tecnologia, da internet, da IA que tu falou, ele vai ficar um pouco distante desse filho. Por quê? Porque ele não teve a sensibilidade de entender que precisa haver um upgrade na vida dele. Assim como também nos nossos filhos, nós precisamos muitas vezes mostrar o fênix para eles.
É o que você falou agora há pouco do celular. Então o pai diz, tu tem que fazer um fênix na tua vida, filho. Senão você vai ficar refém desse pedaço de metal e plástico aí, e a vida é muito mais bonita, muito maior que isso. Isso faz parte da tua geração. Ela é a peça mais importante, diferente da nossa. Mas não é só isso. Então, essa preocupação de aonde ter o fênix é sempre que a gente tem esse cuidado de ter o bem viver. Eu costumo dizer que sem paz na vida nós não somos nada, nós não temos nada, não somos ninguém. Já dizia o maior seguidor do mundo, o cara que teve e tem até os dias de hoje e é o maior ídolo da minha vida e que tem o maior número de seguidores no mundo e sempre será e terá o maior número de seguidores no mundo, Jesus Cristo. E ele disse, quando ele esteve aqui e partiu, e ainda está aqui e sempre estará, a minha paz vos dou. Ele disse isso para nós. E eu tenho a paz dele, e eu aceitei e guardei e guardo dentro do meu coração a paz de Cristo. Então, meus queridos, se nós temos paz, nós temos tudo. Quem tem paz, dorme bem. Quem tem paz, acorda bem. Quem tem paz, come bem. Quem tem paz, passa sorriso lindo para o próximo. Quem tem paz, abraça gostoso. Quem tem paz, sorri gostoso. Quem tem paz, é feliz. Quem tem paz não briga por pouquinho, pequenininho. Quem tem paz, tem paz. Quem tem paz, dorme em paz. Então, ser fênix é ter paz. Por quê? Então vamos lá. De nada adianta falar, tem que viver o fênix da paz. Uma família é ou não é? Isso é fênix bem viver, isso é paz. Porque a gente está apaixonado, a gente quer amar e quer fazer com que alguém esteja do nosso ladinho, sempre. Porque a gente amou, a gente se apaixonou e a gente quer essa pessoa do nosso lado. Então a gente quer paz. E isso tem que perpetuar, isso tem que continuar, isso não tem que parar. E aí vem os filhos, a gente tem que continuar com esse fênix bem viver da paz, do amor. Aí vem os filhos, aí vem a família, aí tem os pais, que a gente deixou lá atrás, a gente tem que lembrar dos pais. A gente tem que dar atenção para os pais, cuidar dos pais. Aí tem os irmãos, a gente tem que cuidar dos irmãos, lembrar dos irmãos, dar carinho e dar atenção para os irmãos, para ter paz. É amor, tudo aquilo que a gente dá de amor, dá de atenção para o nosso próximo é paz. Quando a gente tem um vizinho que nos perturba, que nos atrapalha, mas que a gente trata bem, isso nos traz paz. Quando a gente está numa fila do banco, ou sentado esperando alguma solução, num hospital, numa clínica, e a gente gentilmente pede, por gentileza, você pode resolver isso aqui para mim, com carinho, a gente ganha muito mais do que se a gente brigar, a gente passa a ter paz. Então eu costumo usar, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o meu sogro, o senhor Elias, uma pessoa linda, que a gente muitas vezes tem que perder para ganhar. Às vezes no trânsito a gente quer atravessar uma via muito rápida e é a nossa vez e o outro carro está vindo. E eu já presenciei muito isso. E a pessoa buzina, briga, esperneia, grita, se escabela. É a minha vez, seu mal educado, e xinga e fala palavrão. Quantas vezes até desgraças acontecem, né? Por conta de falta de paz. Gente, perder para ganhar, dá um passinho para trás e fala. Perca para ganhar e dê um passinho para trás. Não briga, não reclama, você está vivo, você tem saúde, graças a Deus, tenha paz.
Coloque o fênix bem viver dentro de você e tenha paz. Você tendo paz, você está desenvolvendo o fênix bem viver dentro de você. Seja um fênix bem viver, tenha paz. Desenvolva paz. Faça como Jesus Cristo falou lá quando ele veio. A minha paz vos dou. Tenha paz. Fênix bem viver. A paz e o bem viver e o fênix, tudo isso a gente consegue identificar nas pessoas, na minha maneira de ver, é pelo que nós entregamos, e não pelo que nós eventualmente até falamos. Essa busca pelo bem viver, nem todos nós queremos, desejamos. Qual que é a intensidade? É como se os atletas usam aquela expressão, qual que é a tua régua? Casos em que a gente não se interessa pelo bem viver. Tem tempos, tem momentos da vida que a gente às vezes não quer nem saber disso aí. E tem outros momentos que a gente mergulha para conseguir isso. Isso é da vida, é assim que nós somos. Feliz aquele que não deixa faltar esse fênix por muito tempo, senão acaba virando um problema, né? Então nós temos o fênix e o bem viver quando nós somos equilibrados. E como é que a gente sabe que nós somos equilibrados? Eu tenho para mim e pratico dentro das minhas possibilidades. Quando eu tenho um corpo que funciona bem, escuta, fala, vê, caminha, sobe escada, então está dentro de um padrão normal. Quando a gente tem uma alma que funciona bem, o que é? A gente não tem grandes inimizades, a gente tem muitas amizades, a gente é uma pessoa do bem, uma pessoa que conversa, que é amável, que não tem grandes atritos por conta de política, de opiniões. Então, uma pessoa que tem uma vida social bonita. E também nós somos equilibrados quando nós temos uma crença que funciona bem. Então tem coisas que saem do universo do físico e do mental, cai no mundo espiritual, cada um com sua crença, mas eu particularmente faço uso disso e acho extraordinário. A gente pode muito mais coisas que a ciência não consegue explicar. É uma coisa da fé. A fé remove montanha e remove montanhas.